gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Flávia Arantes, eu sou professora parceira da Círculo e esse vídeo de hoje é um vídeo para mostrar diferenças para vocês entre o crochê e o tricô. Então a gente vai passar por um pouquinho de tudo, desde as agulhas até os pontos iniciais, os pontos básicos. Espero que vocês gostem, que vocês entendam e que vocês escolham a melhor técnica para a peça que vocês quiserem tecer. Então fiquem ligadinhos aí que nós já estamos indo para o nosso vídeo e para todas essas explicações, dicas e demonstrações que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quando a gente estiver falando de ferramentas para a gente fazer o crochê, a coisa mais importante que a gente tem que ter em mente é a seguinte: o crochê ele é uma técnica que usa apenas uma agulha e que essa agulha possui na ponta um gancho. E esse gancho ele vai ser responsável por buscar o fio, nos ajudar a buscar o fio. Então, nós vamos ter tipos de agulha muito diferentes. Nós temos agulhas de metal sem cabo, de metal com cabo ergonômico, de metal maiores. Então, essa aqui é uma agulha de 8 milímetros, que tem um tamanho de gancho muito maior. Podemos ter agulhas assim, de cabo emborrachado, que também são ergonômicas, mas o que todas elas têm em comum é o gancho na ponta. E também o que a gente precisa saber é que nós vamos utilizar apenas uma agulha para poder fazer a nossa peça. E quando o assunto for tricô, então nós vamos ter basicamente dois tipos de ferramentas para se trabalhar. Uma delas é as agulhas de tricô reta, que são geralmente utilizadas para trabalhos planos. Então, são agulhas sempre em dupla, com a ponta bem protuberante. Então, a gente tem uma pontinha bem fininha aqui, que vai ajudar a gente a trabalhar, a introduzir a agulha dentro do ponto. E sempre uma agulha na mão direita, outra agulha na mão esquerda. Nós vamos ter também diferentes variações de tamanho dessas agulhas retas. Nós podemos ter agulhas retas de 25 centímetros de comprimento e agulhas retas de 35 centímetros de comprimento. Uma outra variação também é a espessura da agulha, que é isso que vai dar o famoso tamanho da agulha. Qual é o tamanho da agulha que você está precisando, né? Que você vai utilizar. O que dá esse tamanho é também, assim como na agulha de crochê, a medida do diâmetro aqui da largura, né? Então, no caso, essa agulhinha amarela, que já é bem conhecida aqui na Círculo, é a agulha de 6 milímetros reta. Uma outra agulha que agora, recentemente, começou a ficar um pouco mais difusa no mercado brasileiro, é a agulha de tricô circular. Então, quando a gente está dizendo, né, quando a gente está se referindo a agulhas circulares, nós vamos ter que nos preocupar com duas medidas básicas. A primeira medida é a medida de largura da agulha, assim como na agulha reta. Então, nós temos aqui uma agulha de tamanho 6 milímetros, assim como a amarelinha. Porém, essa é uma agulha circular. A gente também vai ter que se preocupar com o comprimento do cabo. E o que vai ditar o comprimento do cabo é o tamanho da circunferência da peça que a gente estiver trabalhando. Então, no geral, as agulhas circulares, elas são utilizadas para peças circulares ou tubulares, como meias, gorros, blusas, mangas. Então, são agulhas que vieram para facilitar o trabalho e também para diminuir a quantidade de costuras numa peça. Então, por exemplo, antigamente se fazia uma blusa com a parte da frente e a parte das costas e depois uma costura lateral unindo essas duas partes. Com a agulha circular, isso não é necessário, desde que a gente utilize um tamanho de cabo adequado à circunferência que a gente estiver trabalhando. Então, ela nos garante a possibilidade de trabalhar também com peças circulares, além das peças retas. Então, o que a gente tem de diferença básica entre as ferramentas do crochê e do tricô são o tipo de agulha. Crochê, nós vamos ter uma única agulha com um gancho na ponta, e no tricô nós vamos ter duas agulhas com uma ponta mais fininha para ser trabalhado os pontos. Então, quando a gente estiver pensando em medidas, no crochê, no caso, a gente vai pensar apenas, né, na milimetragem da agulha, né, na circunferência, na largura da agulha, e no tricô a gente tem que pensar no comprimento da agulha, no tamanho, que é a largura que vai ditar o fio que a gente vai utilizar aqui, e também no caso das agulhas circulares, o tamanho, o comprimento do cabo. Então, quando a gente estiver falando de crochê, nós vamos
primeiramente pensar sobre dois pontos, que são os pontos mais utilizados nessa técnica. O primeiro é o ponto baixo, que é um ponto que tem uma altura de carreira um pouco mais baixa. A gente não laça a agulha antes de buscar o ponto e ele é feito também ponto a ponto. E nesse caso aqui dessa amostrinha, nós trabalhamos carreiras de ida e de volta. Então, se vocês perceberem, cada bloquinho deste aqui, nós vamos ter, na verdade, uma carreira de ida e uma carreira de volta. Então, ele é um ponto que tem uma tendência a crescer mais devagar, porém, ele é um ponto mais fechado. Então, quando você precisa de peças mais estruturadas, é neste ponto que você tem que apostar. E temos também o ponto alto, que é uma variação do ponto baixo, porém, nós vamos trabalhar sempre dando uma laçada na agulha antes de buscar o fiozinho. E eu vou mostrar para vocês mais pra frente como a gente faz esses pontos, mas para vocês entenderem, o ponto alto, como o nome já diz, ele é um pouco mais alto, ele ocupa praticamente o dobro do espaço, da altura, que o ponto baixo ocupa. Então, cada carreirinha de ponto alto tem praticamente o dobro da carreira de ponto baixo, se a gente usar sempre o mesmo fio e a mesma agulha. E esses são os dois pontos mais utilizados no crochê hoje. Agora, se a gente estiver falando do tricô, nós vamos ter, então, também dois pontos básicos. E esses são praticamente as duas variações básicas que existem no tricô, que é o ponto meia e o ponto tricô. Na prática, o ponto meia e o ponto tricô, eles possuem a mesma aparência. Se eu trabalhar essa amostra inteira em ponto meia ou essa amostra inteira em ponto tricô, o resultado será o mesmo. O que diferencia um ponto de outro, né, o ponto meia do ponto tricô, é a sequência em que nós usamos na peça. Então, por exemplo, essa amostrinha aqui é uma amostrinha que do lado direito a gente trabalha a carreira inteira em meia, e do lado avesso, a gente trabalha essa parte do centro aqui em tricô. Então, na combinação da carreira de ida em meia e a carreira de volta em tricô, a gente tem, então, o resultado, o ponto malha, que é o ponto mais conhecido do tricô, que é aquele pontinho que a gente olha, bate o olho e fala, este ponto é tricô, isso aqui não é crochê, esse aqui é tricô. Então, essa é uma amostrinha toda tecida em ponto meia, e essa é uma amostrinha tecida com as carreiras de ida em ponto meia e as carreiras de volta em ponto tricô. O interessante de observar, gente, é o seguinte, do lado direito, quando a gente trabalha, né, alternando as carreiras de ponto meia e ponto tricô, nós vamos ter esse aspecto de vezinhos sendo criados dentro de outros vezinhos. Porém, no lado avesso, nós vamos ter os gominhos. Então, isso aqui identifica pra gente que as carreiras de ida foram trabalhadas diferentes do que as carreiras de volta. E quando a gente compara esses gominhos com os gominhos, por exemplo, da amostrinha toda feita em ponto meia, a diferença que a gente tem é o espaço entre os cordões. Os cordões são essas estruturas que a gente tem, que tem uma voltinha em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo. Então, se a gente estica essa amostra aqui, é possível ver que nós temos um espaço considerável entre um cordão e outro. Diferente, por exemplo, do avesso da amostrinha que é trabalhada carreiras de ida em meia, carreiras de volta em tricô. Quando a gente estica, nós não temos o mesmo espaço entre os cordões. Eles são mais justos, mais aproximados. Por quê? Porque a gente ganha este espaço do outro lado. O crochê, ele é uma técnica trabalhada ponto a ponto, ponto a ponto. Eu começo e finalizo o ponto naquele mesmo lugar. E eu só vou para o próximo ponto quando o ponto anterior já tiver sido finalizado. O tricô, nós trabalhamos carreira a carreira. Então, a agulha recebe todos os pontos daquela carreira e nós vamos trabalhando ponto a ponto naquela carreira, porém, a contagem é feita por carreiras. Então, quando a gente vai vislumbrar alguma possibilidade, por exemplo, errei um pontinho, preciso desmanchar. O crochê, ele é bem mais fácil da gente não errar do que o tricô. Então, o tricô a gente precisa de uma atenção um pouco maior na hora de desmanchar, por exemplo, uma peça ou desmanchar alguns pontos do que no crochê.
Como que a gente faz para observar, né, para identificar se aquela peça que a gente está tentando descobrir, ela é feita em crochê ou em tricô? Então, basicamente, todas as peças de crochê ou de tricô vão ter alguma carreirinha do ponto básico. Então, o ponto baixo, ele é sempre identificado por um Vzinho, que é logo subsequente e tem um Vzinho superior. Então, ele tem um Vzinho e um teto. Então, todo ponto baixo, ele é composto de um Vzinho e de um teto. O ponto alto, ele é um ponto que ele tem uma voltinha muito específica. Então, a gente tem um Vzinho aqui na base, porém, a gente tem uma voltinha na transversal, na parte central do ponto, e uma voltinha também na transversal, na parte superior do ponto, além da presença do Vzinho superior aqui, que é o teto do nosso ponto. Então, esse design de ter esse Vzinho aqui embaixo, com uma laçadinha no centro e um tetinho superior aqui, ele é um design clássico do ponto alto. Então, vocês podem ver que cada ponto foi tecido no topo do ponto anterior, né, da carreira anterior, e ele também tem essa característica de sempre se inclinar um pouco para a direita. Então, quando a gente percebe, como o ponto da carreira próxima, né, da próxima carreira, ele foi feito no teto do ponto da carreira anterior, ele dá uma leve inclinada para a direita. E o de cima também dá uma leve inclinada para a direita. Então, a gente pode ver que a gente tem uma tendência a peça ter uma inclinadinha para a direita ou às vezes para a esquerda, como é no caso dessa aqui de ida e de volta. Diferente do tricô, gente, que é o seguinte: o tricô, nós temos esses Vzinhos, né? Nós temos esses pontos que saem centralmente do ponto anterior. Então, eu não tenho nenhum tipo de inclinação na nossa peça. Todo Vzinho da carreira superior, ele sai exatamente do centro da carreira anterior. Então, as linhas, elas são retas, elas são verticais e retas. Nós não temos tendência a ter nenhuma inclinação nem para a direita e nem para a esquerda. E quando a gente estiver falando de cordões de ponto meia como esse, a gente identifica o cordão, como eu já disse para vocês, pela voltinha. Então, a gente tem uma voltinha superior que finaliza no centro da voltinha inferior, que começa uma outra voltinha superior e uma voltinha inferior. Então, a gente tem este design de uma voltinha superior e uma voltinha inferior, uma voltinha superior e uma voltinha inferior. Isso é o que garante pra gente que essa peça ela é feita em tricô. Então, essas são as diferenças básicas. Então, recapitulando as diferenças do crochê e do tricô. Primeiro, a forma de construção, né? A arquitetura de construção da peça. O crochê ela é construída ponto a ponto. O tricô é construído carreira a carreira. Então, a gente sempre vai ter que lidar com, por exemplo, se essa amostrinha aqui que tinha 25 pontos, a gente sempre vai ter que lidar com 25 pontos na nossa agulha. E no crochê, a gente sempre lida ponto a ponto. A mais óbvia delas, né, é o material, a ferramenta que a gente utiliza para poder tecer a nossa peça, né? Então, no caso do crochê, nós temos uma agulha, geralmente de tamanho curto, com um gancho na ponta. E no tricô, nós temos um par de agulhas compridas, geralmente de 35 centímetros de comprimento, sem gancho na ponta e com uma pontinha mais fina. Então, sempre andando de duas em duas. Além de que a gente tem algumas variações dessas agulhas, como, por exemplo, a agulha circular. Uma dica, né, muito importante, e uma característica muito importante, é que culturalmente a gente acaba pensando no tricô e relacionando o tricô com lã. Mas isso, gente, não é uma regra. Culturalmente fomos educados a pensar no tricô como algo que exige um material de lã ou acrílico para ser tecido, né? A gente pensa sempre em tricô e relaciona com inverno, com frio, peças de frio. Mas essa não é uma verdade absoluta, gente. O tricô hoje, ele tem vindo muito forte, principalmente em moda e decoração, em todas as épocas do ano, todos os meses do ano.
E ele também tem aparecido com diferentes materiais, como fios de polipropileno, fios de viscose, fios 100% algodão. Então, vai da sua imaginação, vai da sua necessidade. E eu tenho certeza que você tem a capacidade de pensar em peças muito lindas, muito diferentes e extremamente inovadoras com a técnica de tricô. Assim como, gente, a gente precisa começar a pensar no crochê também como uma técnica utilizada para moda, porque antes o crochê, ele era uma técnica muito utilizada para decoração e para acessórios, e hoje ele tem vindo cada vez mais forte, cada vez mais potente na moda. Então, usem e abusem de todo o portfólio de materiais, de toda essa variedade de produtos e materiais que a Círculo tem para poder desenvolver as peças de vocês, tanto no crochê quanto no tricô. Então, quando a gente estiver pensando nos pontos básicos do crochê, nós vamos começar pelo ponto inicial, que é o ponto que dá início a praticamente todas as peças, que é o ponto correntinha. Então, para a gente fazer o ponto correntinha, eu vou segurar o meu fio, levantando com o dedo indicador e segurando com o dedão e o dedo do meio, a minha agulha sempre com o gancho virada para mim, na mão direita, caso você seja destra. Vou colocar a minha agulha na frente do meu fio, girar para poder fazer um Ezinho, segurar e buscar o fiozinho passando por dentro dessa laçadinha. Feito isso, eu vou ajustar essa alcinha aqui na minha agulha e agora eu vou trabalhar correntinhas dentro deste ponto. A correntinha consiste em, vou pegar a minha agulha de crochê, dar uma volta na frente do fio, laçar e, com a ajuda do gancho, girando levemente o gancho para baixo, passar dentro do que já estava na agulha. Voltei para aquele ponto em que eu já estava. Passei a agulha na frente, atrás, lacei e busquei por dentro da alcinha que já estava na agulha. Mais uma vez, e vou fazendo esse processo até que eu tenha a quantidade de correntinhas necessária para o trabalho ser executado. E após isso, gente, então agora nós vamos evoluir para o ponto baixo, que é um dos pontos básicos do crochê. Para a gente executar o ponto baixo, nós vamos até a segunda correntinha trabalhada. Então, essa que tá aqui logo abaixo da agulha é a primeira, essa aqui é a segunda. Vamos introduzir a agulha aqui na alcinha de cima da correntinha, buscar o fiozinho de baixo para cima, ó, laçando o fio que está indo lá no dedo e passando por dentro dessa alcinha. Feito isso, nós vamos ter aqui, ó, 2 alcinhas na nossa agulha e agora a gente vem, busca o fio e passa dentro dessas 2 alcinhas. Então, este é um ponto baixo. Vamos para o seguinte. Na próxima correntinha, mais uma vez, eu introduzo a minha agulha na alcinha, busco o fiozinho passando por dentro dessa alcinha da correntinha. Fiquei com 2 alcinhas na agulha, busco novamente o fio e tiro as 2 que já estão na minha agulha. Fiquei com uma novamente, introduzo na alcinha e busco o fio. Tirei, passei somente pela alcinha, viu, gente? Vou lá, busco o fio mais uma vez, passo pelos 2. E vou fazendo isso até que a gente preencha todas as correntinhas que a gente trabalhou anteriormente com pontos baixos. Então, nós vamos fazendo isso até o finalzinho das nossas correntinhas, tomando muito cuidado para não saltar nenhuma correntinha e nem fazer 2 pontos na mesma. Terminada aqui a nossa carreirinha, ó, tem mais uma correntinha aqui, vou fazer aqui a minha última correntinha. Agora, nós vamos para o ponto meio alto. Então, o ponto meio alto, ele vai ser trabalhado da seguinte forma. Nós vamos virar o nosso trabalho, subir aqui, ó, 1, 2 correntinhas e vamos começar a trabalhar um ponto meio alto em cada buraquinho desse aqui, ó, debaixo de cada vezinho desse aqui. O ponto meio alto, ele é trabalhado da seguinte forma. Nós vamos laçar o fio antes de introduzir no ponto,
vamos introduzir o fio passando debaixo do Vzinho superior e buscar. Feito isso, nós vamos ficar com 1, 2, 3 laçadas na nossa agulha. Ficando com 3 laçadas, a gente busca o fio e passa pelas 3 laçadas de uma vez. E aí, laço novamente, vou lá no próximo pontinho, busco o fiozinho, fiquei com 3, busco novamente, tiro os 3. Então, eu vou fazendo isso por toda a minha carreirinha. Lacei, introduzi, busquei, fiquei com 3, busquei, tirei tudo. Lacei, introduzi, busquei, tirei tudo. E não podemos esquecer de fazer aqui o último pontinho. Agora, nós terminamos a carreirinha de meio ponto alto e nós vamos trabalhar uma carreirinha de ponto alto. Então, para isso, nós vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3, vamos virar o nosso trabalho e, semelhante ao meio ponto alto, nós vamos laçar a agulha, introduzir na base do ponto, que na verdade é a parte superior do ponto da carreira anterior, buscar o fio. Vamos buscar novamente, mas ao invés de tirar as 3 laçadas, nós vamos tirar apenas 2. 2 laçadinhas, busca novamente e tira 2 laçadinhas. Lacei mais uma vez, introduzi, busquei, fiquei com 3, lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. E vou repetindo esse processo por todos os pontos existentes na carreira anterior. Laça, introduz e busca, tira 2, tira 2. Laça, introduz e busca, tira 2, tira 2. E aí, você trabalha pela quantidade de pontos necessários até terminar a sua carreira ou de acordo com o que a sua receita te diz para poder fazer. Agora, eu vou mostrar para vocês o último ponto básico do crochê, que é um ponto que é muito utilizado em acabamento, e esse é o ponto baixíssimo. Para a gente trabalhar o ponto baixíssimo, nós vamos mais uma vez virar o nosso trabalho, mas nós não vamos subir nenhuma correntinha para dar altura. Nós vamos simplesmente introduzir a agulha dentro do próximo ponto, buscar o fio e já passar de uma vez dentro da alcinha da agulha. Então, eu não laço nenhuma vez e tudo que eu buscar, eu já saio tirando. Então, ó, introduzo, busco e tiro tudo, ó, inclusive a alcinha que tiver na agulha. E eu vou fazer isso até finalizar a minha carreira ou por quantas vezes a sua receita disser. Vou fazer uma correntinha para poder finalizar o meu trabalho. Então, aqui, dessa amostrinha, nós aprendemos a fazer correntinhas, pontos baixos, pontos meio alto, alto e baixíssimo. Quando a gente estiver falando do tricô, agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz os 2 pontos básicos do tricô. Eu vou utilizar a agulha de tricô circular, mas só puramente por uma questão do ângulo aqui da câmera, porque se eu utilizar a agulha reta para filmar para vocês, elas vão ficar batendo na mesa e fazendo um barulho desagradável. Então, eu vou utilizar a agulha de tricô circular, mas nós vamos trabalhar uma peça plana, uma amostrinha reta. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é, similar como na correntinha, nós temos que trabalhar uma colocação de pontos base, né? Que foi o que a correntinha nos deu na amostrinha anterior. Para fazer isso, então eu tenho que saber, vou colocar, por exemplo, 10 pontos na minha agulha. Para isso, eu tenho que separar uma quantidade que dê pra gente colocar os 10 pontos. Eu vou colocar esse fio em cima da mesa, vou girar este fio, fazer esse formato de E cursivo e vou com os 2 dedos, dedão e indicador, buscar o fio para que a gente consiga fazer aqui um nó corrediço.
Feito o nó corrediço, eu vou colocar a minha agulha aqui dentro e vou ajustar esse nozinho para que ele vire um pontinho aqui na minha agulha. Feito isso, tendo esse pontinho aqui já na nossa agulha, eu vou pensar o seguinte: a pontinha pequena vai ficar para frente e a ponta que vai lá pro novelo vai ficar para trás. Vou fazer uma pinça com meu dedo indicador e com meu dedão, abrir aqui os dois fios, lembrando que a ponta pequena fica no indicador e a ponta que vai pro novelo fica no dedão, e introduzir entre esses fios. Com os 3 dedos que estão sobrando, nós vamos segurar os 2 fios juntos. Feito isso, eu tenho este movimento aqui na minha mão. Com a mão direita, eu vou segurar esse fiozinho que já está aqui na minha agulha, vou descer e vou enxergar aqui, ó, 2 orelhinhas. Essas 2 orelhinhas, elas vão trabalhar em conjunto, né, em equipe, para que a gente consiga colocar esses pontinhos aqui na agulha. Vou arrastar a minha agulha de baixo para cima pela palma da mão, introduzir dentro da orelhinha lá do dedão e lá na orelhinha do dedo indicador e voltar pelo mesmo espaço do dedão. Vou soltar o meu dedão e usar ele para poder ajustar o pontinho na agulha. Então, abaixo, arrasto de baixo para cima, vou no indicador, busco o fio, passo dentro do dedão e ajusto. E é assim que a gente coloca pontos na nossa agulha. Cada vez que a gente fizer isso, nós vamos ter uma laçada aqui na nossa agulha que vai contar como um ponto. Então, aqui nós estamos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocados os 10 pontos, eu vou dar um nozinho aqui nos meus 2 fios para esses pontos não se desfazerem, não se abrirem. E agora, nós vamos deixar a agulha que está com os pontos na mão esquerda e a agulha que vai receber os pontos na mão direita. Da mesma forma como no crochê, nós vamos utilizar o dedo indicador como guia para o fio que vai ceder os pontos pra gente. Com os outros dedos, eu seguro a minha agulha esquerda e com a mão direita, eu introduzo a pontinha do fio dentro do ponto e laço o fiozinho, voltando com ele para dentro do pontinho do qual eu introduzi. Feito isso, gente, esse ponto aqui, ele já foi trabalhado, então ele pode ser derrubado da agulha esquerda. Agora, ele pertence à agulha direita. E eu vou mais uma vez, introduzo a agulha direita dentro do pontinho da agulha esquerda, busco o fio e trago. Esse ponto que nós estamos trabalhando é o ponto meia, que é o ponto mais básico do tricô. Então, eu vou trabalhar dessa forma por toda a minha carreirinha. Por toda a minha carreira, eu vou trabalhar buscando o fiozinho e voltando, buscando o fiozinho e voltando. Ao terminar a carreira, a agulha da mão direita agora, ela vai para a mão esquerda e a agulha vazia vai para a mão direita e a gente começa novamente. Introduz, busca, tira, derruba o pontinho que já foi trabalhado. Introduza, busca e tira, derruba o pontinho que já foi trabalhado. Então, o ponto da carreira que já foi trabalhado está na agulha direita e o ponto que ainda precisa ser trabalhado está na agulha esquerda. Então, este é o ponto meia. E agora, nós vamos aprender a fazer o tricô. E o tricô, na verdade, nada mais é do que o ponto meia espelhado. Então, no ponto meia, a gente busca o fio por trás, no ponto tricô, nós vamos buscar o fio pela frente. Então, agora, como eu disse para vocês, nós vamos fazer o ponto tricô. E a diferença entre o ponto tricô e o ponto meia é a sequência em que a gente usa ele na peça. Se nós fizermos uma peça inteira em ponto meia, ela vai ter exatamente a mesma aparência que se nós fizermos uma peça inteira em ponto tricô. O que dá a diferença é a mistura dos 2 pontos e a sequência na qual a gente aplica para esses 2 pontos. Então, agora, para o ponto tricô, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar esse primeiro pontinho aqui em meia, só para facilitar a visualização de vocês. Então, vou lá e vou buscar. E agora, eu vou
trazer esse fiozinho para frente do meu ponto. Feito isso, quer dizer que eu estou fazendo o ponto meia espelhado. Então, agora eu vou introduzir a minha agulha na laçadinha lá de trás, mas o meu fiozinho vai ser levado lá para trás, em vez de para frente. Então, eu introduzo a agulha lá atrás e levo o meu fiozinho lá para trás. Então, nós estamos espelhando o ponto meia. Esse aqui é o oposto do ponto meia. O ponto meia, a gente introduz a agulha na frente e busca o fio na parte de trás. Agora, a gente introduz a agulha atrás e busca o fio na parte da frente. E aí, gente, nós vamos perceber aqui agora qual que é a diferença do lado avesso. Então, quando a gente virar aqui o nosso trabalho, nós vamos ver que o lado avesso, ele ficou com 2 Vzinhos. Essa é a característica de modificação do ponto utilizado na carreira. Então, essa carreira eu vou mais uma vez trabalhar ela toda em ponto meia e vou trabalhar a carreira de volta em ponto tricô. Então, ó, vou trabalhar essa carreira toda em ponto meia. Então, a agulha é introduzida para buscar o fiozinho lá atrás e a gente traz ele para frente. Então, ó, a gente busca o fio lá atrás e traz para frente. E agora, vamos fazer a carreirinha de tricô. Então, a gente vira. Vamos trabalhar agora o outro lado. E nós vamos, então, vou fazer mais uma vez esse primeiro pontinho meia para facilitar a visualização de vocês. Nós vamos trazer esse fiozinho para frente, introduzir a agulha lá atrás, buscar o fio aqui na frente e levar ele lá para trás. Então, a gente busca na frente e leva para trás. Busca na frente e leva para trás. Então, a gente vai fazer isso por toda a carreirinha. Então, gente, vocês podem ver que quando a gente utiliza sequências, né? Quando a gente usa uma carreirinha em tricô e uma em meia, a gente vai ter um lado direito cheio de Vzinhos e um lado avesso com gominhos. Gente, espero que vocês tenham entendido. Eu tentei ser o mais clara e mais objetiva possível aqui com vocês, mostrar os pontos básicos, a diferença entre as técnicas e principalmente como identificar essas diferenças, né, de técnicas. E se tiverem alguma dúvida, é só nos perguntar, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir bater um papo super legal a respeito da diferença entre o crochê e o tricô. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser bem direta, bem clara, bem objetiva e mostrar para vocês tudo que eu sei de crochê e de tricô, quais as melhores características, as diferenças, as vantagens e desvantagens de cada um quando a gente compara os dois. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês escolham bastante, que façam as escolhas de vocês aí em casa e eu tenho certeza que as peças de vocês vão ficar muito, muito, muito lindas. Então, um beijo e até a próxima!